Boa noite, meus irmãos. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus para a Igreja Batista Regular de Ilhéus. Eu agradeço, então, aos irmãos pelo convite, ao pastor Danilo. Eu espero que Deus continue abençoando vocês, Deus continue dirigindo seus passos, seus planos, conforme a vontade do Senhor. O pastor Danilo, então, me pediu para trazer uma meditação e eu gostaria de compartilhar, então, com os irmãos essa meditação com o nome Nosso Compromisso com a Igreja Local. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 10. Nós leremos os versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos pelo privilégio de termos a Tua Palavra. Nós também agradecemos ao Senhor por esse dia, também por essa noite. Abençoe as nossas vidas. Eu oro a Deus por esta igreja, a Igreja Batista Regular de Ilhéus, pelo pastor Danilo, por toda a igreja, por todos os irmãos, a diretoria, os diáconos, enfim. Opere, ó Deus, a Tua vontade plenamente nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, esse é um tema realmente muito importante para as nossas vidas, de fato, para todas as igrejas. Nosso compromisso. Mas o que é um compromisso? Se nós olharmos o dicionário, nós vamos encontrar alguma definição assim. É uma obrigação, promessa ou pacto. Tem a ver com acordo, feito por escrito ou verbalmente. É assumir responsabilidade. Quando nós pensamos, portanto, em compromisso, então, pela definição, nós entendemos que é algo sério. Não é uma brincadeira. Não é uma coisa que nós possamos assumir hoje e amanhã já estarmos totalmente dispostos a deixar de lado. Não, compromisso, nós sabemos, é compromisso. E para o cristão e para a igreja de Cristo neste mundo e para todos nós que somos verdadeiramente filhos de Deus, de fato nós temos que assumir um compromisso sério na presença do Senhor. Porém, em nossos dias, bem poucas pessoas, nós sabemos, querem assumir um compromisso sério nas suas vidas, não é mesmo? Inclusive, muitas pessoas não querem assumir um compromisso com a igreja local. Uma certa vez, um jovem, lá em Roraima, numa igreja que eu pastoreei, aquele jovem disse exatamente isso, que ele não queria ter um compromisso. Ele disse para mim mais ou menos isso: eu quero ser membro da igreja, mas não quero ter o compromisso de participar dos cultos. Que coisa mais absurda, né? Eu quero continuar sendo membro da igreja, mas eu não quero compromisso de ir para os cultos. Como pode isso? Parece tão estranho, mas essa é uma mentalidade que existe em nossos dias. Agora eu falei de um jovem cristão, um membro de uma igreja. Mas também, aqui em Curitiba mesmo, eu conheci um pastor alguns anos atrás, em que ele disse isso. Alguma coisa assim. Então ele queria participar daquela igreja, frequentar os cultos, mas ele disse: eu não quero ser membro. Porque ele sabia que ser membro da igreja significaria, então, compromissos. E eu já encontrei um outro pastor também, pelo menos ele se identificou como pastor, em uma determinada situação, em que ele disse algo bem parecido. Ele disse: não, eu não quero mais saber de igreja, eu vou viver minha fé a si mesmo. E ele se dizia pastor. Isso é muito estranho, não é? Será que essas atitudes estão biblicamente corretas? É certo o crente não querer comprometer-se com Deus e também com a sua igreja? Será mesmo, irmãos, que nós podemos admitir esse tipo de coisa? Então, hoje à noite nós queremos ver algumas questões sobre o nosso compromisso com a igreja. E a primeira questão, o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte:
Compromisso com a igreja local é um dever de todo cristão verdadeiro. Compromisso com a igreja local é um dever de todo cristão verdadeiro. No versículo 25, na primeira parte, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos. O texto é claro, não abandone, não deserte. Não é para desertar, não é? Dessa situação. Congregar significa reunir, agrupar, juntar, tanto para a adoração a Deus, como para a comunhão e também a edificação mútua. O escritor de Hebreus, portanto, chama a nossa atenção para esse fato. Nós não podemos deixar de nos reunir, de estar juntos como igreja, igreja local, igreja do Senhor. Deixar de congregar está fora da perfeita vontade de Deus. Preciso repetir. Deixar de congregar está fora da perfeita vontade de Deus. Não pode ser a vontade de Deus que o cristão simplesmente viva por aí, alheio às coisas de Deus, à igreja do Senhor, não queira estar junto com os outros cristãos. E nesse ponto eu quero destacar 3 razões porque deixar de congregar não faz parte da vontade de Deus, a vontade perfeita para o cristão. Em primeiro lugar, porque a comunhão coletiva é uma necessidade espiritual. Nós sabemos disso. Como é bom estarmos juntos, não é? Nós sentimos necessidade. O verdadeiro cristão sente necessidade de estar na presença dos outros cristãos, cultuando, louvando, adorando, orando, participando, tendo aquele momento especial de comunhão. O segundo motivo é porque o Novo Testamento não oferece apoio aos cristãos que querem permanecer distanciados dos demais cristãos. Aliás, o nosso texto já sugere isso, não é? Olha aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Alguns estavam criando esse costume, mas o escritor de Hebreus disse, não façam assim. E quando nós olhamos todo o Novo Testamento, que fala, portanto, da Igreja de Cristo, nós vamos então observar isso. O Novo Testamento não oferece apoio, não concorda com essa forma de pensar, esse parecer que está longe, certamente, da vontade de Deus. E em terceiro lugar, porque não participar das reuniões revela perigo espiritual, que inclusive pode levar ao abandono total dos caminhos do Senhor. Olha, é um grande perigo quando simplesmente o cristão começa a deixar a sua igreja. Vai para um culto, depois não vai para o outro, a pessoa vai se acostumando a ficar distante. É por isso que nós vamos encontrar muitos crentes fracos. Certamente na sua igreja há situações assim. Na igreja que eu pastoreio há situações assim. E, por que não dizer, em todas as igrejas de Cristo? Pessoas vão se acostumando. E talvez essa é uma preocupação que todos os pastores têm, eu tenho, certamente o pastor Danilo também tem, que nesses dias em que estamos em pandemia, estamos assistindo a muitos cultos, muitas pregações aí pela internet, talvez alguns estejam se acostumando, e isso é um perigo. É um perigo. E nós vamos encontrar crentes fracos, não só nessa época, mas mesmo nas épocas anteriores à pandemia. Crentes que ficam distantes da sua igreja, vão se enfraquecendo, não leem mais a Bíblia, não oram e vão se acostumando a esse tipo de vida. Logo vão estar o quê? Desviados. Vão abandonar os caminhos do Senhor. Crentes que procedem assim não vão à sua igreja, não ouvem as pregações, não ouvem os conselhos e advertências da palavra de Deus, e muitas vezes também em casa não vão ler a Bíblia, muitos deles nem vão mais orar, apesar de alguns dizerem que fazem isso, mas será mesmo? Certamente só Deus sabe responder a essa pergunta, não é? Esses crentes que estão enfraquecidos e vão se desviando, logo vão começar, muitas vezes, a aceitar doutrinas falsas, doutrinas erradas. Então é um perigo o cristão não ir para a igreja local, participar dos cultos.
Diante disso, nós então podemos afirmar que o nosso compromisso com a igreja local reflete o grau de nosso compromisso com Deus. Isso é muito importante. Quanto mais nós nos comprometemos com a igreja local, mais isso vai refletir aquele compromisso que nós já temos, já possuímos com o próprio Deus. De fato, eu posso dizer que é um termômetro que mede a qualidade e o fervor de nossa vida espiritual diante de Deus e das pessoas. Quando nós temos um compromisso sério com a igreja local, isso vai servir de termômetro. Ou seja, isso pode indicar que realmente nós temos um compromisso sério com Deus. Agora, o contrário também é verdade. Se nós não queremos ir para a igreja, não queremos estar em contato com os irmãos, isso pode refletir que também nós não temos um compromisso sério com Deus. O crente que tem um compromisso sério com a igreja local é porque também tem um compromisso sério com Deus. Por outro lado, quem não se importa com a sua igreja está denunciando a precariedade de sua vida espiritual. O crente que não quer ir para a igreja, não se importa com as atividades, os cultos, não gosta, não mostra interesse, realmente está numa situação espiritual muito precária, muito fraca. Será mesmo que tem algum tipo de relacionamento com Deus fora da igreja local? Portanto, quando abandonamos os cultos e atividades de nossa igreja, mostramos que não levamos Deus a sério, nem tampouco a palavra de Deus a sério. Então, irmãos, isso é coisa para nós pensarmos e pensarmos com seriedade. Por isso o escritor de Hebreus diz, não deixemos de congregar-nos, não abandonemos a nossa congregação, não abandonemos a igreja do Senhor, mas participemos, façamos a nossa parte, estejamos presentes ali, frequentemos e tudo mais. É isso que quer dizer o nosso texto. Mas uma segunda questão importante, muito importante, sobre esse compromisso é que compromisso com a igreja local resulta em grandes benefícios espirituais. Compromisso com a igreja local resulta em grandes benefícios espirituais. Por que o pastor vive a insistir com os membros, os congregados, os crentes de maneira geral? Vão para a igreja, cheguem na casa do Senhor. Por quê? É porque, na verdade, quando nós chegamos à casa de Deus para ouvirmos a pregação, o estudo, termos comunhão com os outros irmãos, nós vamos ser beneficiados. Nós é que estamos ganhando com isso. E o nosso texto aqui no versículo 24 sugere pelo menos dois grandes benefícios. Sabe quais? O primeiro, estímulo mútuo. Veja aí o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos. É muito importante nós termos esse estímulo. É um estimulando o outro. Nós somos então, conforme o nosso texto, estimulados ao amor para com Deus, para com a palavra de Deus, a sua casa, o seu povo e assim por diante. É muito importante nós termos esse tipo de relacionamento. Quando nós vamos à casa de Deus, seja o pastor, sejam os professores, sejam os outros que de algum modo estão envolvidos com a pregação, o ensino da palavra de Deus, sempre vão insistir com os outros crentes, com os demais crentes, a ficarem firmes, a buscarem a Deus, a buscarem a palavra de Deus, esse amor verdadeiro para com as coisas espirituais. Eu gosto, por exemplo, de João capítulo 14, verso 15, que diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos de Deus. Esse é o amor verdadeiro. E é isso que nós pregamos na igreja, não é? Quando estamos reunidos, nós queremos que cada cristão, seja o pastor, seja o diácono, seja o professor, seja um membro da diretoria, sejam os irmãos,
desde a criança até o mais adulto, que todos nós realmente aprendamos a amar a Deus e a obedecê-lo. Se me amais, se vocês me amam de verdade, então disse Cristo, guardem, obedeçam aos meus mandamentos, pois representam a vontade de Deus, não é? Já o versículo 21 desse mesmo capítulo também diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Também no capítulo 13, nós podemos destacar ali os versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A Igreja de Cristo, que tem um compromisso com Cristo e com a palavra de Deus, então vai insistir nisso, que cada irmão mostre amor pelo outro irmão. Cada pessoa aprenda a amar uns aos outros como o Senhor realmente nos amou. Agora, quando o crente fica longe da Igreja de Deus, distante, alienado, isolado, ele não vai receber esses estímulos. O Senhor quer, sim, que nós nos estimulemos dia após dia, uns para com os outros, a amarmos ao Senhor, amarmos a palavra do Senhor, a casa e o povo que pertence a Deus. Mas também, voltando ali para Hebreus capítulo 10, no versículo 24, nos diz ali que nós não apenas somos estimulados ao amor, mas também nos diz às boas obras. Você viu lá, não é? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É muito importante pensarmos nisso. Essas são aquelas obras retas, agradáveis, prazerosas. Isso tem a ver com obras que são boas obras. Tem a ver com o testemunho cristão. Isso vai incluir, portanto, aquele auxílio mútuo, recíproco, aquela cooperação entre os irmãos, o repartir os bens, as coisas, enfim, é a prática do bem. No capítulo 13 de Hebreus, dê uma olhada aí, no capítulo 13, nós temos aí algumas sugestões. Verso 16, não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, Deus se agrada, Deus sente prazer, diz a Bíblia corrigida, né? A versão corrigida. De fato, nós não podemos, como diz aqui, negligenciar essas coisas. Isso tem a ver com aquelas boas obras. E nós sabemos, você lembra, não é? Efésios 2, 8 e 9, até o versículo 10, diz que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas diz lá no versículo 10 que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Em outras palavras, as boas obras não salvam. Mas as boas obras são próprias de uma pessoa salva. Boas obras. Não obras más. Não obras que desagradam a Deus. E o nosso texto aqui de Hebreus, portanto, chama a nossa atenção para esse fato. Olha também no capítulo 13 ainda, de 1 a 3. Aqui alguns exemplos. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Está fazendo referência ao Velho Testamento, não é? Abraão, Ló. E verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Isso tem a ver com as boas obras, a nossa conduta cristã, o nosso testemunho, ou seja, não apenas um sentimento positivo, ou atitudes positivas, mas atos positivos, atos agradáveis que honram e glorificam ao Senhor. E onde nós aprendemos essas coisas, onde nós somos estimulados dia
após dia, a colocar em prática essas coisas. Não só sabermos, na igreja local. É evidente que a Bíblia ensina, mas quantos cristãos realmente leem a sua Bíblia? Aliás, eu quero lhe fazer essa pergunta. Você lê a sua Bíblia diariamente? Você tem o hábito de ler a sua Bíblia toda durante o ano? Muitos cristãos não fazem isso. E, portanto, não são estimulados a essas coisas. Muitos, como alguém já disse, um certo escritor evangélico, muitos cristãos só se alimentam da colher do pastor. Agora, isso não está correto, não é? Você sabe disso. Muitos só comem aquela comida que o pastor preparou para o quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite ou noutra ocasião. Nós temos que nos alimentar constantemente. Mas eu sei que às vezes alguns textos, algumas passagens, alguns tópicos na Bíblia são um pouco mais difíceis. Nós precisamos ir para a Bíblia, mas nós precisamos ir para a igreja, onde nós vamos receber mais instruções. Olha aí o valor da escola bíblica dominical. Como é importante! É muito importante nós chegarmos lá, nós ouvirmos, aprendermos, perguntarmos ao pastor. Eu acredito que o seu pastor deve lhe dar oportunidades para você perguntar, talvez dentro daquele assunto que está sendo tratado, exposto ali na lição, há oportunidade para você perguntar e ele responder. Na nossa igreja, aqui em Curitiba, nós fazemos isso. Eu sei que às vezes algumas perguntas são difíceis, nem o pastor sabe responder, tem que procurar a resposta, tem que estudar um pouco mais. Eu tenho que continuar fazendo isso, apesar de mais de 30 anos já no ministério. Mas, irmãos, é importante estarmos sim na igreja, estudarmos e sermos estimulados. Então, esse primeiro benefício espiritual nós chamamos de estímulo mútuo. Veja que bênção podermos ir para a igreja e sermos estimulados. Não só a essas coisas que foram mencionadas aqui, mas a muitas outras coisas. Mas sabe um outro grande benefício espiritual que é resultado de nós participarmos dos cultos da igreja? A admoestação mútua. O versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Nós já vimos essa parte, mas veja a outra parte. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações. O que é admoestação? O que é admoestar? Significa chamar ao lado para confortar, animar, exortar, encorajar, aconselhar, instruir e às vezes até aquele sentido de avisar ou advertir. Então, na igreja nós temos também essa oportunidade de alguém chamar a nossa atenção através da pregação. E não precisa necessariamente dizer o irmão tal que está sentado aí precisa resolver esse problema assim. Não precisa dizer isso. Porque se nós formos sensíveis, a palavra de Deus pregada, ensinada, vai realmente nos exortar e vai tocar no profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma, não importa o texto onde a palavra de Deus seja pregada. E talvez, muitas vezes, quem sabe o pregador, talvez eu ou o pastor Danilo, estejamos falando sobre um determinado assunto, que nós não temos a mínima noção de que este assunto está tocando profundamente na vida e no coração de uma pessoa. Porque Deus usa a sua palavra que é viva e eficaz. Nós sabemos disso, não é? Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz exatamente isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, por ser viva, trabalha lá no coração, no mais íntimo. Só que muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas nós não damos tempo para Deus falar conosco. Nós queremos viver no mundo, fazendo a vontade do mundo,
queremos estar longe da igreja, do povo de Deus, e ainda assim queremos que Deus fale conosco. Um bom local para Deus falar conosco é naquele local que foi dedicado para o culto ao Senhor, a casa de Deus. Por isso, nós somos admoestados. Assim nós devemos nos admoestar uns aos outros, em atitude de amor, também gentileza, firmeza e humildade. O nosso texto diz: façamos admoestações. Não é só o pastor admoestando, não só o professor da escola dominical, mas uns aos outros. E nesse caso pode ser feito tanto dentro do prédio da igreja, quanto também fora. Mas a igreja é um local apropriado, os cânticos nos ajudam nisso, nos deixam num ambiente favorável, propício, para que a palavra de Deus fale conosco. E como destacamos agora, nós temos que fazer isso, essa admoestação, com todo amor e gentileza, bondade, firmeza, mas ao mesmo tempo com humildade. Por quê? Porque nós também estamos sujeitos a qualquer hora dessas precisar de que alguém chegue para nós e nos diga: olha, irmão, você precisa arrumar esta área. O capítulo 3 de Hebreus, versos 12 e 13, diz o seguinte, em Hebreus 3, 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Observe que o versículo 13 diz: exortai-vos mutuamente, cada dia, ou seja, todos os dias. Sim, nós precisamos do auxílio de Deus. Nós precisamos da admoestação de outros irmãos. Por isso o verso 12 e o 13, esses versos deixam bem claros que se nós não nos deixarmos exortar e não nos corrigirmos, nós vamos ser endurecidos pelo pecado. O nosso coração vai ficar endurecido pelo engano do pecado, diz o verso 13. E ali diz: tende cuidado que isso não venha acontecer. Encorajar os demais irmãos para que participem dos cultos, cresçam na fé e sirvam ao Senhor, são deveres de todos nós. Será que nós estamos fazendo isso? Você, irmão, está fazendo isso? Não deixe essa tarefa só para o pastor e para os diáconos. Cada crente precisa fazer isso. O texto que nós acabamos de ler diz que todos nós e cada um de nós precisa fazer isso. E temos que fazer mutuamente, lembra? Nós precisamos exortar os outros irmãos, ajudá-los. A igreja tem esse propósito também. E principalmente quando vemos que o dia da volta de Jesus anuncia que pode acontecer a sua volta a qualquer instante, a qualquer momento. Voltando ao capítulo 10, verso 25, diz: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia da volta de Cristo. Quando é que ele vai voltar? E se ele voltasse hoje ou amanhã? Então nós temos que nos exortar e deixar que outros nos exortem também, para que cada dia o nosso coração esteja puro, nós possamos viver vidas santas, sirvamos ao Senhor com dedicação, porque o Senhor vai voltar. E será que estaremos preparados quando isso acontecer? Também nesse mesmo capítulo, no verso 37, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E nós sabemos, ele vai voltar mesmo. Agora, quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas temos certeza que vai acontecer. Eu lembro que há vários anos atrás, quando havia ainda aqueles discos de vinil, eu sei que alguns deles estão começando a voltar em nossos dias, não é? Mas havia uma gravadora evangélica naquela época que colocava naqueles discos de vinil, principalmente naquelas capas grandes,
a seguinte declaração: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E quantas vezes eu li isso? Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. De fato, o Senhor está para vir. Nós não sabemos quando. Nós não queremos errar dizendo quando isso vai acontecer, porque nós não sabemos. Nem eu sei, nem o pastor Danilo, nem ninguém sabe. Mas que ele vai voltar. Ele vai. Ele disse que tudo passa, menos as suas palavras. E o nosso texto aqui diz que ele vai voltar. E o livro de Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Quantas vezes aquela frase é repetida no livro de Apocalipse? Mas, irmãos, eu quero passar agora para uma terceira questão sobre essa questão do nosso compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja local envolve diversos aspectos práticos. E nesse ponto eu quero só fazer uma referência rápida, está bem? Mas envolve alguns aspectos práticos. Ou seja, você pode pensar assim: eu me comprometo com a igreja local de que forma? Então a primeira maneira tem a ver com a participação dos cultos. Isso já está dito ou sugerido lá no capítulo 10, 25 de Hebreus, não é? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então participe dos cultos. É muito importante nós fazermos isso. A sua igreja tem culto na quarta ou na quinta, não sei qual dia, participa. Tem culto no outro dia, participa. E com isso você vai receber aqueles benefícios espirituais. Lembra que nós falamos lá sobre aquele estímulo mútuo, aquela admoestação, aquelas bênçãos e tantas coisas mais que você sabe. Nós sabemos. Então a participação. Interessante também que quando nós olhamos o livro de Atos, ali diz que aqueles primeiros cristãos da primeira igreja, lá em Atos capítulo 2, nós temos o seguinte, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E se você tem dúvidas a respeito de quantos eram esses todos aqui, basta olhar o versículo 41, que fala sobre quase 3.000 pessoas. E o verso 44 diz: todos os que creram estavam juntos. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas observe, 44, todos os que creram estavam juntos. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, todos os dias. Interessante que aqueles cristãos realizavam os cultos todos os dias. Nós, em nossos dias, agora, nós realizamos geralmente 2 vezes por semana. E para muitos é muito, é cansativo, não é? E os primeiros cristãos que reuniam todos os dias. Quando nós queremos, nós fazemos, não é? Quando nós sentimos prazer, nós nos envolvemos. Agora, quando nós não queremos, nós começamos a arranjar tantas desculpas. Quando nós temos uma indisposição, nós começamos a dizer tanta coisa, a arranjar tanta coisa, tanta justificativa que não justifica. Uma outra maneira, ou outro aspecto prático aqui do nosso envolvimento, não apenas a participação dos cultos, mas também a contribuição financeira. E aqui mesmo nesse capítulo que nós lemos, em Atos 2, versículo... Atos capítulo 4, melhor dizendo, tá bom? Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, também diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, observe, se distribuía a qualquer um
à medida que alguém tinha necessidade. E nos versos 36 e 37 nós temos aquela oferta específica de alguém chamado Barnabé, que depois aparece nas viagens de Paulo, não é? Principalmente na primeira viagem de Paulo. Então é isso que nós encontramos. Já em 2 Coríntios 9, 7, ele diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E diz que deve fazer com alegria e que Deus se alegra quando alguém faz isso com alegria. Mas também, irmãos, um outro aspecto é reverência pessoal. Voltando, portanto, ao capítulo 2, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Esse é um outro aspecto da nossa participação e do nosso compromisso com a igreja local. É reverência pessoal. Tem a ver com aquele profundo respeito por Deus e pelas coisas de Deus. E no verso 43 diz, em cada alma havia temor, havia reverência. Cada crente ia para a igreja com um profundo sentimento e consciência de que Deus estava presente naquele local, que Deus via e que Deus era adorado ali. E nós temos que ter esse mesmo pensamento e esse mesmo sentimento. Aliás, em Eclesiastes 5:1 até diz ali, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então nós também temos que ser cuidadosos, a nossa reverência no culto, na nossa participação da adoração ao Senhor. E na igreja local também nós temos que fazer a mesma coisa, não é? Eu lembro, quando eu cheguei para pastorear essa igreja onde estou atualmente, havia muitos problemas de reverência, ou seja, falta de reverência. Eram crianças gritando na hora do culto, e brincando, e carrinho, indo de um lado para o outro, e pessoas se levantando o tempo todo, e as crianças fazendo coisas absurdas. E eu tive que pregar para a igreja. Eu acho que eu passei pelo menos uns 2 ou 3 meses falando sobre esse assunto, e graças a Deus melhorou grandemente. Mas eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito desanimado e muito preocupado com aquela situação. Eu espero que esse problema não ocorra aí com os irmãos, mas eu sei que toda igreja tem esse tipo de dificuldade ou algum tipo de dificuldade nessa área, não é? E nós temos que cuidar. Então nós que somos adultos, nós precisamos cuidar com os nossos filhos sentados ali ao nosso lado, no banco, para não ficarem brincando ou rindo. E nesses dias em que vários jovens e até crianças têm celulares, que é perigoso ficar olhando o celular, brincando, jogando, mandando mensagem para outro. Então nós temos que cuidar com isso, não é, irmãos? Isso não é reverência, isso certamente não pode agradar ao nosso Deus. E por último, eu quero só fazer uma referência bem rápida, é o exercício dos dons. Então esse é um aspecto prático do nosso compromisso na igreja local. Tem a ver com o exercício dos dons. Você já sabe qual é o seu dom? Já descobriu? Tem dificuldades? Talvez deva pensar sobre isso, orar sobre isso, conversar com seu pastor a respeito. Nós temos dons, por exemplo, Romanos capítulo 12, de 3 a 8, ali até nos fala sobre a questão dos dons e o uso correto deles. Tem a ver com humildade, alegria e tudo mais, não é? Nós devemos fazer assim. Efésios capítulo 4 também trata sobre isso, até diz que se cada um usar o seu dom devidamente, isso vai resultar em crescimento numérico e espiritual na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, fala que os dons nos foram dados para a edificação da igreja. Nós temos um compromisso e temos que assumir um compromisso com a igreja local e usarmos os nossos dons espirituais em prol da igreja local, da sua edificação e, acima de tudo, para a honra e a glória de Deus. Como vimos então, irmãos, o nosso compromisso com a igreja local envolve algumas questões de extrema importância. A primeira questão que nós vimos é que é um dever de todo cristão. É um dever de todo cristão verdadeiro. Nós temos que ter esse compromisso, como nós vimos em Hebreus, ali diz, não deixe de congregar. Deus espera que o cristão congregue, participe.
E quanto mais envolvidos estivermos na igreja local, mais vai mostrar um comprometimento com Deus. Mas também nós dissemos em segundo lugar que esse compromisso com a igreja local resulta em grandes benefícios. Nós destacamos dois, não é? Aquele estímulo mútuo, aquela demonstração mútua, mas com certeza muitas outras coisas. Nós só ganhamos quando participamos, quando nos envolvemos na igreja local e com os seus trabalhos e com suas atividades. E por último, que esse compromisso com a igreja local envolve diversos aspectos práticos do dia a dia. Nós falamos sobre a participação dos cultos, a parte financeira, a nossa reverência também na presença do Senhor enquanto estamos lá. E realmente a nossa reverência para com Deus vai além do ambiente do culto, não é, irmãos? Tem que ser o tempo todo. Mas também o exercício dos dons. Quando nos envolvemos com a casa de Deus, então nós estamos investindo em nossas almas. É isso mesmo. Quando nós nos envolvemos com a casa de Deus, nós estamos investindo em nossas almas. Também estamos recebendo instruções úteis, sendo fortalecidos e estimulados a uma fé cada vez mais vibrante e estimulante. Por isso é que nós precisamos cada vez nos envolver, dar o nosso tempo, tirar o nosso tempo, investir o nosso tempo com Deus e a casa de Deus. E os cultos, nós não estamos perdendo o tempo. Nós estamos investindo muito bem o nosso tempo na parte espiritual e principalmente pensando na eternidade. Por tudo isso e muito mais é que precisamos pessoalmente assumir compromissos com a casa de Deus, participando, apoiando, financiando, etc. Diante disso, irmão, então eu quero lhe fazer as seguintes perguntas. Você está cumprindo bem as suas obrigações para com a sua igreja local? Você está investindo bem? Está cumprindo bem as suas obrigações? E outra, e eu quero que você pense bem nesta última pergunta. A sua igreja pode realmente contar com você? A sua igreja pode realmente contar com você? Porque, lamentavelmente, muitas igrejas locais não podem contar com muitos dos seus membros. São pessoas apenas que chegam, entram, sentam, ouvem os cultos, ou pelo menos escutam, se ouvem realmente eu não sei, vão embora e fica assim a vida toda. A sua igreja pode contar com você? Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder participar e fazer parte da igreja do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, pela Tua palavra que é tão clara. Nos dê sabedoria, entendimento, nos dê temor do Senhor para andar realmente de uma maneira tal que nós venhamos a contribuir para o progresso, para o crescimento da nossa igreja local. Eu peço, ó Deus, pelo pastor Danilo, pela sua família, pela sua igreja. Eu peço, ó Deus, em favor de cada irmão, da diretoria. Eu peço pelos diáconos, pelos professores, pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Que o Senhor opere grandemente nessas vidas, para que realmente sejam uma bênção aí na cidade de Ilhéus. Também eu peço, ó Deus, pela igreja que eu pastoreio aqui, por mim e por todos nós. Eu te rogo e te suplico, ó Pai bendito, em nome de Jesus. Amém.